E aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática juntinho com vocês, beleza? Então hoje a gente vai tratar aqui de geometria, congruência de figuras geométricas planas. Então, ô professora, o que é isso? Essa palavra aí, congruência. A gente vai ver aí essa relação, né, da figura geométrica plana. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, eu não trouxe aqui um probleminha, porque eu queria que você compreendesse essa relação de congruência. Para entender congruência, a gente tem que entender que as figuras geométricas, elas precisam ter o mesmo formato e o mesmo tamanho. Elas precisam ter a mesma representação, tá? Então, figuras planas congruentes são aquelas que possuem mesmo formato e mesmo tamanho. Em outras palavras, os lados correspondentes dessas figuras devem ter medidas iguais e seus ângulos correspondentes também. Então, por esse motivo, é preciso medir todos os lados e todos os ângulos das figuras para compará-los e decidir se essas figuras são congruentes ou não. Então, para a ideia de congruência, eu preciso entender que a figura precisa ter o mesmo formato e o mesmo tamanho, tá? Eu preciso entender que essas formas precisam ter a mesma medida. Se elas não tiverem as mesmas medidas, se elas não forem iguais, se seus lados não forem iguais com a mesma medida, se os ângulos também não forem com a mesma medida, elas deixam de ser congruentes, ok? Então, vamos seguir um pouquinho para que a gente possa entender. Observa bem aí esses retângulos. Podemos observar que esses retângulos são congruentes, pois verificamos que as medidas de seus lados correspondentes são iguais. E por propriedade dos retângulos, sabemos que todos os seus ângulos são iguais e medem 90 graus. Podemos observar que no retângulo verde a gente tem a altura medindo 2 e o comprimento 5. Observando em relação ao retângulo azul, a gente observa as mesmas medidas. Então, seus lados são iguais, contêm as mesmas medidas. E a gente pode observar que os ângulos internos desses retângulos são ângulos de 90 graus. Então, obviamente, eles têm a mesma medida nos lados, né? E têm a mesma medida nos ângulos. Isso é uma característica de uma figura geométrica plana, né, que são congruentes. Então, a gente pode aí perceber essa relação de congruência de forma de observar essas duas situações. Se os lados, né, correspondentes têm as mesmas medidas, por que lados correspondentes? Porque eu vou ver a altura de um retângulo em relação à altura do outro retângulo. E o comprimento desse retângulo em relação ao comprimento do outro retângulo. Isso eu vou fazendo no mesmo lado, né, correspondente, paralelo a essa altura que eu estou trabalhando. Então, o outro lado paralelo do retângulo também é uma medida que, se eu observar ao lado correspondente do outro triângulo, tem a mesma medida. E assim, a parte também superior, né, que eu vi aí o comprimento, se eu observar o lado paralelo a esse comprimento, também vai ter a mesma medida. Então, seus lados são correspondentes, né, entre as duas figuras, tendo a mesma medida, tá? Então, precisa observar isso. Ah, professor, então não é observar se as medidas deles todas são iguais. Eu tenho que ver os lados correspondentes, tá? Então, a gente observa aí que, se a gente observar direitinho, né, ele tem uma medida na altura e outra no comprimento. As duas não são iguais, né, a altura e o comprimento. Mas os lados correspondentes a cada figura, ou seja, a altura com a altura do outro retângulo, o comprimento de um retângulo com o comprimento do outro. A gente fazer essa relação de diferenciação, a gente consegue perceber essa congruência, ok? Se liga aí nessa dica, porque só vai ser congruente, né, a relação entre duas figuras geométricas planas quando eu tiver os seus lados, né, correspondentes iguais, medindo, né, tendo a mesma medida, e
todos os ângulos, né, internos com as mesmas medidas também, ok? Então vamos seguir. Presta bem atenção aí para que a gente possa entender essa relação de congruência de uma forma mais simples. Vejam que eu coloquei duas representações aí de figuras. Figuras congruentes e uma não congruente. Ah, professora, mas ela está sozinha, como é que a senhora está fazendo essa relação de não congruência dela em relação às outras duas figuras menores que estão aparecendo aí? Se eu analisar essa figura maior em relação às outras duas, a gente vai perceber que ela não é congruente em relação às outras duas. Por quê? A gente observa que o lado dessa figura que está aí sozinha, né? Isso aí é um pentágono, porque ele tem um polígono de 5 lados, então ele é chamado de pentágono. Aí o pentágono, a gente percebe aí que na figura maior, ele não é congruente em relação às outras duas figuras. Mas na representação aí que eu trago das figuras congruentes, a gente analisando as duas figuras, mesmo que elas estejam em posições diferentes, a gente pode observar que eles têm a mesma medida. Ah, como eu descubro isso, professora? A senhora está observando aí só ao olhar, a senhora está percebendo essa diferenciação. Mas se eu não conseguir perceber, medindo os seus lados, se tiver a mesma medida, os lados correspondentes, então eles serão iguais, serão figuras congruentes, ok? Então, consideramos que as figuras são congruentes quando apresentam a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, aí a gente percebe que nas figuras congruentes há a mesma forma e há o mesmo tamanho, né? E na não congruente, que a gente está observando aí que essa outra figura maior, né? Em relação às duas menores, ela não é congruente, ok? Porque ela não tem a mesma medida das outras duas figuras que a gente está analisando no momento, ok? Então, vamos lá. Vamos observar aqui essa situação, né? Qual das imagens ao lado são iguais? Isso aí a gente tem o quê? Né? Um tangram, tá? É um jogo matemático que a gente utiliza para o trabalho com figuras geométricas. Então, se a gente observar aí essa imagem ao lado, quais são iguais? Né? Se a gente analisar, tem alguma figura com o mesmo tamanho, com a mesma medida? Observe que aí aparecem 5 triângulos, né? Em tamanhos diferentes. Então, a gente precisa perceber quais são esses triângulos que têm a mesma medida. Eu tenho um triângulo laranja e um verde, que aparentemente ele mostra para mim que tem a mesma medida. São do mesmo tamanho, né? Tem um quadrado sozinho, que eu não vou comparar com nada, porque o quadrado está sozinho, eu não tenho como compará-lo. Tem um triângulo aí médio, né? Um tamanho médio, menor, um pouco menor do que os outros dois que a gente falou, o amarelo. E tem um triângulo azul e verde, que aparentemente mostra para mim que tem a mesma medida. E um paralelogramo. E aí a gente pode observar que, na realidade, esses triângulos que têm a mesma medida aí, né, o laranja com verde, o azul com verde claro, eles são figuras congruentes. A gente pode perceber que o triângulo amarelo e o triângulo verde são iguais. Eles têm a mesma medida, os lados correspondentes. Se eu sobrepor um sobre o outro, eu vou ter essa representação dessa medida igualzinha, tá? Então, a gente percebe que os lados correspondentes são iguais e que eles têm a mesma medida dos ângulos internos, né? E como a senhora sabe disso, professora? Vou dar uma dica. O triângulo, ele tem 3 ângulos internos, e principalmente esse triângulo aí, que ele tem as medidas de lados, né, correspondentes, esse triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, tá? E 2 ângulos que, complementando a esse ângulo de 90 graus, tem que dar 180 graus. Então, é uma forma também da gente descobrir. Mas isso aí, vocês vão aprender mais à frente. A gente vai mais pela sobreposição da figura. Se eu medir o lado dessa figura, tá? Eu vou ver que ela tem o mesmo lado na outra também, a mesma quantidade, o mesmo tamanho. E se eu observar, colocando uma sobre a outra, ele observa que esses ângulozinhos internos é o mesmo, a mesma medida, ok? Então, aí é um triângulo onde eu consigo perceber que eles são iguais, que eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho, tá? Então, o triângulo amarelo e o triângulo verde escuro, eles são iguais, têm a mesma medida, obviamente eles são congruentes. E o triângulo azul e o triângulo verde claro
também têm a mesma medida. Ah, mas a senhora disse que possivelmente eles teriam a mesma medida. Só para a gente observar inicialmente, tá? Mas eles têm a mesma medida, tá? Quando eu faço essa... E no Tangram sempre virá 5 triângulos, em que 2 triângulos grandes. Eu acho que até eu já trouxe aqui para uma aula nossa o Tangram, onde a gente trabalhou aí a área por superposição. Lembram lá? Então, eles têm no Tangram 2 triângulos que têm a mesma medida, que são os triângulos maiores, 2 triângulos menores que também têm a mesma medida, aí um triângulo intermediário, o quadrado e o paralelogramo, ok? Então, a gente consegue perceber aí essa ideia de congruência nos triângulos maiores e nos triângulos menores, ok? E aí, o maior termina não sendo congruente a esse triângulo menor. Lembra lá? Porque ele tem uma medida diferente, ok? Então, agora vamos pensar um pouco, né? Vamos analisar agora essa situação aí. Observe a imagem ao lado, responda as questões em uma folha à parte e faça o que se pede. Que figuras são essas? Aí está prático, né? A gente já consegue perceber que figuras são essas. Então, vai guardando aí que daqui a pouquinho a gente vai resolver. Podemos dizer que elas são todas iguais? E agora? É possível saber se elas têm a mesma medida? Como? Tem mais perguntas. Conte os quadradinhos das figuras e verifique se os tamanhos são iguais ou não. Leia a afirmação a seguir. Apesar de serem compostas por quantidades de quadradinhos diferentes, todas as figuras são retângulos. Esta afirmação está correta? Justifique sua resposta. Então, vamos por etapas. Primeiro, a gente vai responder a letra A. Então, observando bem a figura, o que é que a gente consegue perceber, né? Vejam que a altura desse retângulo verde, eu já estou dizendo a resposta, já é um retângulo. A altura desse retângulo verde tem a representação de 2 quadradinhos. E o comprimento eu tenho de 9 quadradinhos. Beleza? Então, ó, vamos ver, conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. Por que a representação de um retângulo? Porque a altura e o comprimento não são iguais, né? Os lados paralelos têm a mesma medida, né? A altura com o lado paralelo à altura tem a mesma medida e do outro lado também, né, o comprimento e o lado superior tem a mesma medida. E aí a gente consegue perceber que ele é uma figura geométrica plana, né, que se chama retângulo, que a gente já trabalhou aí, que viu que ele tem 4 ângulos internos de 90 graus, né, mas seus lados paralelos têm medidas, né, seus lados paralelos têm a mesma medida, sendo que na sua representação ele não representa aí a questão do quadrado que tem os lados iguais. Então, a gente pode ver o quê? Ah, professor, mas aí do lado laranja está parecendo um quadrado. Calminha aí. Eu consigo ver, ó, pela sua altura e comprimento. A altura aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. A gente também consegue perceber que é um retângulo. Se eu trocar o lado desse vermelho, ele vai ficar igual ao laranja. Então, também é um retângulo. Se eu pegar esse azul e colocar da mesma posição do verde, a gente vai perceber o quê? Que também é um retângulo. Ah, mas nessa posição também eu consigo perceber, professora, que é um retângulo, porque ele tem, ó, um lado do comprimento aqui, ó, 3, que é menor do que a sua altura, né? 3 e a altura 6. E aqui, ó, eu tenho a mesma representação daqui, sendo que o meu comprimento 2 e a altura 9. Ok? Deu para entender? Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que as figuras são retângulos. Ok? Então, a gente chega à conclusão que todas elas são retângulos. Podemos dizer que elas são todas iguais? E aí? Gente, a gente precisa prestar atenção. Não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque eu tenho medidas diferentes. A verde com a laranja, por exemplo, não são iguais, né? Eles são retângulos, mas não são figuras iguais. Por quê? Para que elas sejam iguais, para que elas sejam congruentes, eu preciso que tenha a mesma medida nos seus lados correspondentes
e preciso que tenha a mesma quantidade de ângulos, a mesma quantidade de ângulos, a mesma medida dos ângulos eu tenho, né? Mas eu não tenho aqui todas elas com a mesma representação de quantidade da medida do lado, né, correspondente. E aí, o que é que a gente pode perceber? É possível saber se elas têm as mesmas medidas? Como? É possível. O que é que a gente vai fazer? Contando os quadradinhos, podemos afirmar se tem ou não a mesma medida. E aí a gente vai analisar parte por parte, porque para saber se elas têm a mesma medida, a gente vai analisar a letrinha D, tá? Como a gente percebeu que contando os quadradinhos a gente consegue ter, né, a ideia se tem a mesma medida ou não, a gente vai fazer isso aqui na letra D. Conte os quadradinhos das figuras e verifique se os tamanhos são iguais ou não. Contando aqui o verde, a gente percebe que tem 18 quadradinhos. Lembram lá da configuração retangular da multiplicação, que a gente pode multiplicar a altura pelo comprimento? Então, eu tenho 2 quadradinhos aqui, ó, e vou contar os do comprimento. Multiplicando 2 vezes 9, eu vou ter 18. 3 vezes 6, também vou ter 18. Né? 3 vezes 6, também vou ter 18. E aqui, ó, 2 vezes 9, também vou ter 18. Tá? Então, quando a gente multiplica, quando a gente conta os quadradinhos, eu fui pela multiplicação, mas você pode contar que tem poucos quadradinhos aqui. E você vai observar que tem a mesma área, 18 quadradinhos. Mas o que é que a gente vai ter que analisar? Retângulo por retângulo, analisando, comparando um com o outro. Se a gente observar o retângulo verde e o vermelho, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque, veja, tá vendo esse comprimento aqui? Tem 3 quadradinhos. A altura desse aqui tem 2 quadradinhos. Esses lados são correspondentes. Se eu virar o lado, eles são correspondentes, mas eles não têm a mesma medida. Esse lado aqui é correspondente a este lado aqui, mas não tem a mesma medida. Então, eu preciso observar que eles não têm uma representação de congruência. Mas se eu analisar, professora, esse laranja com vermelho, aí já ocorre, né? O laranja com vermelho já ocorre, que eu tenho 3 e aqui 3, aqui, ó, 6 e aqui 6, mesma medida, tá? Mas o que que ocorre para eu perceber que não há a mesma medida, o mesmo tamanho em todos os retângulos? O verde com vermelho, eles não têm a mesma, são diferentes, não têm a mesma medida. O mesmo vai ocorrer com o verde e o laranja, né? Ou o azul e o laranja, ou o azul e o vermelho. A gente observa aí que há essa diferença. Tem a mesma área, mas eles não são figuras iguais, não têm o mesmo tamanho, relacionando, claro, todas as figuras, ok? Mas se eu quiser fazer a relação só com alguns, né? Vamos observar bem direitinho. Ó. Os retângulos verde e azul são semelhantes. Aí o verde e o azul, eles são. Por quê? A gente pode ver que, como o verde está deitado, se eu fizer a mesma coisa com o azul, ele vai ter a mesma medida, né? Seus lados correspondentes. Ó. Esse lado aqui, que eu chamo de comprimento aqui no azul, é a altura desse verde. Se eu trocar o lado, eles vão ficar com a mesma medida, eles têm a mesma medida. E mesmo que eu não troque, eu consigo observar, tá? E o comprimento desse é a mesma medida da altura desse. Então, eles são, né, congruentes. Então, a gente pode observar que os triângulos verde e azul são semelhantes. O azul pode ser visto como verde deitado, pois tem medidas de lados parecidas. Ok? Então, o que é que a gente consegue perceber aqui? O mesmo acontece para os retângulos vermelho e laranja. E aí eles são congruentes. Ok? Então, todas as figuras, elas não são iguais. Elas têm a mesma área, mas elas não têm a mesma medida dos seus lados, né? Medidas diferentes. Mas se eu comparar duas a duas, a gente consegue perceber que a verde com o azul tem a mesma medida nos lados e aí ela se torna congruente. E a mesma medida nos ângulos. E a vermelha com a laranja, a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá para a letra E.
Lendo aí a afirmação, apesar de serem compostas por quantidades de quadradinhos diferentes, todas as figuras são retângulos. Calminha aí. Vamos ver direitinho essa história. Não está correta essa afirmação, porque todas as figuras têm a mesma quantidade de quadradinhos, né? Então, quando ele diz aqui, ó, apesar de serem compostas por quantidades de quadradinhos diferentes, não é a quantidade de quadradinhos diferentes que ele tem. O que ele tem aí é a diferenciação na medida dos seus lados. Os quadradinhos, eu tenho 18 quadradinhos em cada figura dessa, em cada retângulo desse. Então, a gente pode observar aqui que ela não está correta, porque todas as figuras têm a mesma quantidade de quadradinhos. Ela tem a mesma área. O que diferencia aí é que eu não tenho a mesma medida, observando as 4 figuras, dos lados, tá? Só 2 a 2 é que eu consigo perceber as medidas dos lados correspondentes iguais, tá? Então, ela não está correta por essa representação da quantidade de quadradinhos, que ele diz aqui, ó, quantidade de quadradinhos diferentes. É a mesma quantidade de quadradinhos. O que ocorre é que ela há só a diferença em relação às 4 figuras nos seus lados, ok? Na medida dos seus lados. Mas elas não deixam de ser retângulos, ok? Então, fica aí mais uma aula para vocês e hoje aprendemos a identificar e representar figuras congruentes. Para isso, comparamos o tamanho e a forma delas, colocando uma sobre a outra ou contando os quadradinhos na malha quadriculada, tá? Então, a gente consegue perceber aí, né, o tamanho dessa figura, o formato dessa figura, os seus lados, né, se são congruentes, seus lados correspondentes. Então, a gente precisa saber se tem a mesma medida, né, 2 figuras aí que eu estou observando, sobrepondo uma sobre a outra, ou vendo a medida dos seus lados correspondentes e dos seus ângulos internos, que a gente conseguiu perceber que no probleminha que a gente trouxe, na situação que a gente trouxe, tinham 4 retângulos em que tem a mesma área, a mesma quantidade de quadradinhos, tem a mesma medida dos ângulos, mas os seus lados correspondentes, né, observando as 4 figuras, não eram iguais. Eu teria que perceber entre as 4 quais eram realmente que tinham seus lados correspondentes iguais para poder identificar como congruentes. Então, é importante que você tenha esse olhar, perceba essa relação para poder perceber, descobrir as figuras congruentes. Então, as nossas referências e o meu abraço para você, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui para mais uma aula de matemática. E eu te espero até a próxima terça-feira. Até lá!